aí, galera, tranquilo? Agora nós faremos mais uma aula de física da frente 2, ok? E falaremos sobre o estudo dos gases. Vamos comigo? Aqui, quando eu falar em estudo dos gases, tá? Primeiramente, vocês têm que lembrar do PVT por Votor e do PV igual a nRT. Então, os principais elementos que nós falaremos vai ser temperatura e pressão. Quando eu falo em temperatura, vocês estão muito acostumados a trabalhar em graus Celsius. Só que na física, nós temos que trabalhar no sistema internacional, ok? E no sistema internacional é o quê? Kelvin. E para nós transformarmos Celsius para Kelvin, basta somarmos 273. Ah, professor, como assim? 27 graus para Kelvin é 273 mais 27, totalizando 300 Kelvin. Só basta somarmos 273. Essa é a conversão, beleza? Vem comigo. Quando eu falo pressão, aqui, pressão nada mais é o quê? Aqui, ó, pressão é igual a força sobre área. Força dado em newtons, área em metro quadrado. Newton por metro quadrado é sinônimo de Pascal. Pascal é o sistema internacional. Então, normalmente é o que nós utilizaremos para as contas, ok? Normalmente, beleza? O que acontece então? O que vocês têm que entender? No caso dos gases, a pressão é resultante do movimento das partículas em choque com as paredes do recipiente que contém o gás. A unidade de medida, ó, vocês estão acostumados a trabalhar pressão em ATM. O que vocês têm que lembrar? 1 ATM equivale a 10 a quinta Pascal. Aqui, ó, senhores. E também, de vez em quando, aparece milímetros por mercúrio. É o experimento de Torricelli, tá, pessoal? Ele botou o mercúrio lá e ele foi 76 centímetros de mercúrio, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, obviamente. Então, 1 ATM também vale 760 milímetros de Hg. São os dois principais, tá? Que utiliza. Bar, pouco provável, não acredito. Só que eu coloquei aqui, caso tenha necessidade, ok? Beleza? Então, vamos lá. Volume ocupado por um gás. Aqui, ó. O que vocês têm que lembrar? Essas unidades. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 ml. Consequentemente, então, 1 centímetro cúbico vai valer 1 ml. Volume ocupado por um gás. Não esqueçam dessas conversões, ok? Aqui, mol. Número de mol representado pela letra N é tua massa sobre a massa molar. Essa massa molar é dada em grama por mol. Como que funciona? Isso aqui é muito mais química do que física, ok? Quando eu pego, por exemplo, a nossa querida água, certo? H2O. Aí chega lá, temos que calcular sua massa molar. Eu vou deixar bem entre aspas, tá? Seria o peso da minha substância, ok? O caso assim, ele vai falar, ó, não é obrigado vocês a decorarem, mas o hidrogênio tem uma massa de 1 unidade. O oxigênio tem uma massa de 16 unidades. Aí você analisa aqui. Aqui tem dois hidrogênios. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. E aqui tem mais um oxigênio, 16. 2 mais 16 dá 18. Resposta, a massa molar dele é 18 gramas por mol. Seria o peso da minha substância água, ok? Isso que é a massa molar. Ele sempre vai dar o valor da massa molar de cada elemento e a massa molar da substância é a soma da massa molar de cada elemento. Tranquilo, senhores? Belezinha.
Quando eu falo aqui, senhores, ó, CNTP, o que vocês têm que lembrar? Condições normais de temperatura e pressão. Condição normal de temperatura, 273 Kelvin. E de pressão, 1 atm. Ou melhor, 0 graus Celsius para 1 atm. Para 1 mol. Ok? Aí nesse caso, ué, como que vai encontrar o 22,4 litros? É aqui, senhores, ó. PV NRT. Por aqui vocês vão encontrar 22,4 litros. Só dando uma adiantada, quando a minha pressão estiver em atm e o meu volume estiver em litros, o R, que é a constante universal dos gases, vai valer 0,082 atm litro por mol Kelvin. Beleza? Ao substituir, então, P igual a 1, você vai encontrar o valor do volume. N para 1 mol, N igual a 1. Se você fizer 0,082 vezes 273, você vai encontrar mais ou menos esse volume aqui de 22,4. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Aqui as transformações gasosas. Aqui, né, senhores? Vocês vão ter que lembrar do PVT por motor. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão do ponto final vezes volume do ponto final sobre temperatura do ponto final. Pressão, volume e temperatura. Quando eu falo isotérmica, iso vem de igual. Térmica, temperatura. Dessa forma, temos uma transformação de mesma temperatura. Assim, não haverá variação na temperatura inicial e nem com a temperatura final. A nossa equação vai ficar o quê? P vezes V inicial é igual a P vezes V final. Aqui, senhores. Tranquilo. Beleza? Então, isotérmica, temperatura constante. Uma coisa que eu quero representar aqui, ó. Se tiver um gráfico de pressão para volume, uma isoterma vai ser algo do gênero disso aqui. Isso aqui é uma isoterma. E essa isoterma falou o seguinte: qualquer ponto em cima dessa isoterma possui a mesma temperatura. Então aqui a temperatura ela é constante em cima da isoterma, ok? Belezinha? Vem comigo. Aqui, transformação isobárica. Iso igual bárica. Pensa no barômetro que mede pressão. Então é a mesma pressão. Ah, professor, então o senhor está falando o quê? Que ao aplicar novamente o PVT por motor, aqui, como está sofrendo a mesma pressão, a variação inicial e a final não será diferente, podendo o quê? Simplificar. Ah, por isso que você está encontrando essa equação aqui do lado. Perfeitamente, é isso aí. E, logicamente, né, pessoal? Se houver um gráfico de pressão por volume, que é o que mais tem, como ele é uma isobárica, a pressão aqui, ela é constante em qualquer ponto. Belezinha? Tranquilo? Isocórica ou isovolumétrica, caem esses dois nomes, tá? Por isso que eu fiz questão de destacar esses dois nomes. Isocórica parece mais difícil, mas isovolumétrica aqui, ó, igual volume. Se você utilizar o estudo dos gases, a equação do estudo dos gases, do PVT por motor,
Quem vai ficar constante agora é o nosso volume. Dessa forma, então, nós poderemos aqui, né, ó, simplificar o volume. Aqui, ó. Porque a pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre temperatura final. Lembrando, né, pessoal, que se houver um gráfico de volume por pressão, vai ser um volume constante. Aqui, né? Aí, ó. Tranquilo? Belezinha? Aqui. Agora sim. Nós fizemos agora a equação geral dos gases, que é o PVT por Votor. Beleza? Trabalhamos com o gás ideal. Tranquilo? Gás ideal é condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Nós não podemos confundir essa equação com a equação de Clapeyron, que é a equação geral dos gases, ok? De Clapeyron. Aqui, ó. Essa equação é conhecida como Clapeyron. Beleza? PV igual a nRT. Pronto. Quando que você vai utilizar essa ou essa? Bem tranquilo aqui, ó. Clapeyron tem um número de mols. Aqui não. Se estiver falando de gás e número de mols, bem provavelmente vai ter que utilizar a equação de Clapeyron. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que é esse PV igual a nRT. Como havíamos dito, P de pressão, V de volume, N de número de mols, R de constante universal dos gases e T de temperatura. O que eu quero frisar bastante com os senhores, esse R. Se a minha pressão estiver em atm e volume em litros, você vai utilizar o 0,082. Se a minha constante, se a minha pressão estiver em pascal e o meu volume estiver em metro cúbico, aqui está no sistema internacional, ó. O meu R, vocês vão utilizar 8,3, 8,31 também, já vi nessas questões. Fiquem bem espertos com isso. Nesse caso aqui, ó 0,082, ó, tá em atm e tá em litros. Se aqui tivesse pascal por metro cúbico, 8,31. Perfeito? Você fique só esperto com isso, tá, pessoal? Belezinha? Aqui, ó. Então, na próxima aula de Física na Frente 2, nós falaremos sobre alguns exercícios e faremos também as suas resoluções, tranquilo? Dá uma revisadinha aí. Até a nossa próxima aula, pessoal. Valeu!